Ok. Quer responder, irmão Flaviano? No caminho, na verdade, onde está escrito que Sim. devemos viver como igreja. Então, eu tô querendo entender assim, a pergunta do irmão. Porque eu tenho que decifrar o que o irmão tá querendo, porque talvez ele tá confundindo igreja com templo aí. E igreja não é templo, igreja são pessoas e pessoas. Apenas. Se igreja, na minha cabeça, são pessoas que foram tiradas do pecado, foram salvas, tiveram suas vidas lavadas pelo sangue do Cordeiro, toda a Bíblia vai me instruir a viver segundo a minha vocação. Toda a Bíblia vai me dar orientação para viver como igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que ele nos deu o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo não, o autor de Hebreus vai dizer, olha, já que Deus fez essa tão grande obra, vivam isso com fervor. Apóstolo Pedro fala para a gente não desprezar a obra que Deus fez na nossa vida. Então, assim, o autor de Hebreus que diz isso, para a gente andar segundo a nossa vocação. Poxa, nós somos vocacionados a ser igreja. Nós somos vocacionados a ser igreja. Então, assim, toda a Bíblia, no caso, o Novo Testamento, lógico, né? As cartas dos apóstolos e de todas as cartas do Novo Testamento, vai nos direcionar a viver como igreja. Não tem como. Agora, volta a dizer, porque talvez na cabeça do irmão ele está dizendo ter templo, ele está no templo. Não. Lógico que não. Ser igreja não é estar no templo. Vou voltar a repetir. Ser igreja é viver na igreja. Olha que coisa interessante aqui. Eu não sou igreja. Mondinei, nós podemos dar uma definição aqui que é igreja desde a época da Grécia, e nós vamos ver que eu vejo muitos irmãos desorientados, que são alguns que fazem parte do sistema desigrejado, que fica dizendo, eu sou igreja. Igreja não. Eu acho que os irmãos não estão tendo a ideia do que é ser igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo, eu tenho que viver como tal. Eu tenho que viver como essa igreja. E isso, nossa, eu tenho todo o Novo Testamento para dizer. Tá certo? Eu não sei se eu atendi a resposta, né? A Vamos lá, ele pergunta falou do bem irmão. assim. Ele falou, eu sei que ele citou a igreja como pessoas, mas eu perguntei se é obrigatório ficar junto com a pessoa para ser salvo. Ah, Vamos lá, tá. só Então já mais é um outra minuto. pergunta. Entendi. Então, beleza. Preste bem atenção, meu irmão. Outro engano dos irmãos desgrejados. É outro engano dos irmãos desgrejados. A reunião não é para ser salvo. A reunião é para os salvos. É diferente. A premissa é outra. O pressuposto é outro. A salvação não vem da igreja, a salvação vem de Cristo, que também está no meio da igreja, né? Mas a reunião é para os salvos. Olha que coisa interessante. Tá lá apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, só para o irmão entender o que eu estou falando. Agora, apóstolo Pedro se levanta no Pentecoste e ele prega o sermão. Ele prega a mensagem, as pessoas se convertem e são salvas ali. Atos capítulo 2, versículo 38. São batizados e tal. No capítulo 2, do versículo 42 em diante, já diz o que eles viviam. Enquanto salvo, agora eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Ou seja, a vida de igreja, ela é posterior à salvação. O problema é que, na cabeça dos irmãos, eu vejo que a maioria dos irmãos veio de um sistema denominacional complicado. Aí lá está escrito, vem aqui para ser salvo. A igreja não é para ser salva. Eu sei que algumas pessoas, estando na igreja, ela pode encontrar salvação. Mas a igreja é local dos salvos. A premissa é outra, meu irmão. O pressuposto é outro. A igreja é para os salvos. A igreja é o conjunto dos salvos. A igreja é a reunião dos salvos. E não é para ser salvo. Eu não vou para a igreja para ser salvo. Imagine, eu tenho duas reuniões na nossa denominação. Uma quinta e uma domingo. Eu vou lá para ser salvo? Ué, que salvação é essa? Eu me reúno para ser salvo? É sem lógica esse pensamento dos irmãos desigrejados. É muito sem lógica. A reunião da igreja é reunião daqueles que foram salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que agora vão viver como igreja. E isso a Bíblia toda vai nos dizer. Tá certo?